gente vai dar início ao nosso culto e vamos pedir a presença do Espírito Santo para que nós possamos render ao nosso Deus o nosso louvor e a nossa gratidão pela vida que Ele nos dá. Querido Deus e amado Pai, te pedimos, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo nesta noite, Pai, para que nós possamos, Senhor, render a Ti o nosso louvor, Pai. Que nós possamos, Senhor, render a Ti, Senhor, a nossa gratidão pela vida, pela saúde, por tudo que Tu tens nos dado durante esta semana que passou, Pai. Pai, nós te pedimos a Tua unção e a Tua graça nesta noite. Que os nossos irmãos consigam, Senhor, receber a graça do Espírito Santo em suas vidas, através deste culto, através, Senhor, dos louvores que iremos cantar e entoar ao Teu nome, Pai. Nós te pedimos, Pai, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Vamos então adorar o Senhor nesse momento, através dessa música, lembrar de como poderia ter sido se a nossa vida não tivesse o avivamento do Espírito Santo de Jesus, porque Ele estendeu a mão dele e nos salvou das trevas para a luz, que todos nós possamos sentir a alegria do Espírito Santo enquanto nós louvamos a Deus através dessa música. Para não cair de novo no mesmo erro, porque é doloroso
seja a nossa alegria, sabe? Não estou feliz porque eu não peco. Isso não é o fundamento. O fundamento é Jesus. O fundamento é que Ele sofreu pelos nossos pecados e Ele tem a alegria em nós mais do que Ele teria em 99 ovelhas, porque Ele quer aquele que está perdido, Ele quer cada um de nós. Ele quer que nós deixemos toda a obra do mal, todo o pecado, todas as trevas para seguir Ele. Agora, a música Meu Mestre. A minha vida é mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é do mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei o mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Na solidão alina eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Amém. Que a nossa esperança realmente seja pautada na nossa fé em Jesus, não na nossa força, porque a força não é nossa, não nas obras, porque as obras não são nossas, não no conhecimento, porque o conhecimento também vem dele. Tudo seja para Ele realmente, que nós tenhamos a capacidade dada pelo Espírito Santo de entregar a vida a Jesus. Em nome de Jesus. Boa noite. A gente entrou alguns dias atrás no período de quaresma, né? Faltam alguns dias para a Páscoa, a ressurreição de Cristo, e eu tenho estudado bastante sobre isso, e desde que eu comecei, eu orei para Deus pedindo para que no final desses 40 dias eu fosse uma pessoa completamente diferente da pessoa que eu era no começo. E durante esses estudos, eu comecei a anotar meus pensamentos aqui, e hoje eu queria ler uma sequência de versículos falando sobre a morte de Cristo, especificamente a morte dele. Quem sabe algum dia eu volte antes da Páscoa para falar sobre a ressurreição dele, mas hoje eu queria que a gente pensasse no que significa a morte de Cristo. A gente tem muito claro o que é a ressurreição dele, a gente tem muito claro a entrega dele. Então, eu quero começar já direto, batendo no peito, lendo Mateus 27, do versículo 27 ao 31, que fala sobre como foi a experiência de Cristo sendo crucificado, apanhando. Diz: depois os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheia de espinhos e a puseram na sua cabeça. E colocaram um bastão na sua mão direita.
ajoelhar diante dele e caçoar, dizendo: Viva o Rei dos Judeus! Cuspiam nele, pegavam o bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas e em seguida o levaram para crucificarem. Eu acho muito pesado ler esse trecho da Bíblia porque a gente acabou de cantar 2 louvores que engrandecem Jesus Cristo, num ponto onde a gente muitas vezes acaba esquecendo da humanidade dele e o propósito da humanidade de Cristo. Por que ele veio nessa terra e o que ele passou nessa terra? É complicado pensar que o homem que a gente estava exaltando como o rei do mundo teve um período da vida dele que foi um homem mesmo e sofreu. E por que ele sofreu? Né? Agora em Salmos 22, do versículo 1 ao versículo 3, ele começa falando uma frase muito conhecida, não sei se vocês já ouviram. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante dos meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. O começo desse salmo, então, ele já prevê o sentimento de Cristo, anos depois, na cruz. Preciso ressaltar que a gente está estudando João agora e a gente está aprendendo no primeiro capítulo que Cristo é a palavra estava com Deus desde o princípio e a palavra era Deus desde o princípio. E qual a fala de Jesus Cristo na cruz? Meu Deus, por que me abandonaste? Qual o peso da morte de Cristo? A gente pensa pra gente, eu fui salvo por causa da morte dele e aleluia, glória a Deus. Mas a gente já parou para analisar que aquele que estava com Deus e era Deus desde o princípio, teve um momento onde ele estava afastado e ele foi abandonado. E por quem? Quais eram os pecados que foram colocados em cima de Cristo? A culpa de quem? Que a palavra eterna de Deus foi afastada de Deus. Em João 8,12, Jesus diz ao seu povo: Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. E no paralelo, a gente tem em Mateus 27 também: Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. A luz do mundo morreu na escuridão. Mais uma vez eu pergunto, por culpa de quem? Os pecados de quem que estavam acima dele? Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. A gente tem então um exemplo da palavra de Deus, que sempre esteve com Deus, e nos últimos momentos da sua vida foi abandonado por esse Deus. A gente tem o exemplo da luz do mundo, que morreu em escuridão. A gente tem o exemplo do próprio amor, que morreu odiado, que apanhou muito, que foi cuspido, foi caçoado. A gente tem a imagem de um filho que foi abandonado. E qual foi o instinto de Jesus? Procurar a mãe dele e falar para ela e para João: esse é teu filho, essa é tua mãe. A gente tem tantas facetas de Cristo exposto naquela cruz. E a gente precisa refletir nisso mais. Qual foi o preço que foi pago? A gente pensa na graça como se fosse algo de graça, mas é algo que a gente recebe gratuitamente, mas não foi de graça. O nosso perdão, a nossa salvação, ela custou e custou muito. Ela custou uma eternidade naquele momento. O véu rasgou, o véu que separava a presença de Deus, o poder de Deus do povo. E a partir daquele momento Ele nos deixou o Consolador que Ele promete. A partir daquele momento a gente tem então acesso 24 horas por dia. Acesso a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que consta na palavra, a esse Deus engrandecido, a esse Deus poderoso. O que a gente tem feito com isso? Nós somos os culpados de todos os nossos pecados, mas Ele se responsabilizou. A responsabilidade maior foi a que Ele tomou sobre si. Exato. Eu até fiquei em choque e fui conversar com o pai e com a mãe dessa conexão que eu nunca tinha feito, que Cristo ele não era para ser crucificado. Cristo ele não tinha um pecado para ser crucificado. Quem era para ser crucificado
era, agora Barrabás, né? Gente, não fugiu o nome. Que era para ser crucificado era Barrabás. E o povo escolheu crucificar Cristo e Cristo tomou, naquele momento, de uma maneira muito significativa, o lugar do pecador naquela cruz. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, como nós somos Barrabás. A gente lê essa história e a gente pensa, meu Deus, era Barrabás que era para estar naquela cruz. Não era Cristo que era para estar ali. E nós somos Barrabás, nós somos as pessoas que éramos para estar crucificadas. E a gente não está lá, a gente não está lá. A gente tem hoje em dia, graças a Deus, a imagem de um Cristo ressurreto. Mas a gente não pode esquecer do que veio antes disso, né? Então, se hoje em dia não existe nenhuma condenação para aqueles que andam em Cristo, que a gente possa pensar nisso antes de qualquer atitude nossa. Os nossos pecados que foram colocados em cima dele. Então, por gratidão e por amor a Cristo, a gente deve tentar se afastar desses pecados. A gente deve tentar fugir dessa nossa natureza humana que nos puxa para as coisas erradas, né? Além de tudo, ele também não era um exemplo de uma pessoa subversiva, porque era aquela punição, era a pior punição e o pior escárnio também, para mostrar para o povo que aquele era um mau elemento, uma pessoa que influenciava para o mal, e Jesus era o contrário disso. Nós é que às vezes não pensamos o quanto nós influenciamos as pessoas ao nosso redor através do nosso pecado. Não é só o pecado, mas é tudo que acontece através do pecado. Então, o que eu queria trazer hoje era mais essa reflexão, para que a gente pare e a gente pense onde que as nossas escolhas têm nos levado diariamente. O que a gente tem feito perante a crucificação de Cristo? A gente tem tido gratidão ou a gente tem ignorado e simplesmente aceitado o presente da graça e é isso? Ou a gente aceita se render, se entregar para Ele, né? Também em 1 João 3,16, né? A gente aprende que Cristo morreu por amor ao povo e a gente, semelhantemente, deve morrer por amor aos nossos irmãos também. Então, quando a gente não sabe amar o nosso próximo, a gente também está pecando, também está se tirando dessa posição de pecador que foi salvo, né? Então, através de uma imagem da cruz, a gente consegue enxergar uma infinidade tão grande de coisas e que a gente nunca esqueça da cruz. A gente não tem mais a cruz ela já foi tomada, é uma coisa que já foi vencida, mas que a gente deve lembrar, para que a gente possa se humilhar, porque bem-aventurados são os humildes de coração, né? Então, que a gente possa fazer esse paralelo, pensar que se hoje a gente está aqui e a gente ainda não foi consumido pela justiça de Deus, é porque muito tempo atrás o próprio Deus se encarnou, se fez carne, desceu e tomou sobre si todas as nossas culpas, todas as nossas transgressões, e hoje a gente é um com Ele. Que hoje a gente possa se analisar, eu vou fazer a oração, que a gente possa se analisar, olhar para dentro de si e perceber quais partes do nosso caráter não têm se assemelhado com o de Cristo e o que a gente pode fazer para melhorar isso. Como a gente pode honrar a imagem da cruz que Ele tomou nas costas dele, que Ele foi crucificado. Isso, Ariel, isso. Amém. Então vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós somos muito gratos, Deus, pelo Teu sacrifício naquela cruz, pelo Teu sacrifício na escuridão. A luz do mundo foi colocada numa posição de humilhação na escuridão, Pai. Muito obrigada por todo o caminho que o Senhor trilhou, que nós deveríamos ter trilhado, Pai. Muito obrigada pela oportunidade de vida que o Senhor nos dá, que nós possamos reconhecer diariamente que nada longe dos Teus caminhos é vida, que todos os nossos caminhos nos levam para a morte eterna, Pai. E não nos permita esquecer um só segundo do que é estar na Tua presença, da felicidade que é estar na Tua presença, Pai. Que nós possamos temer não o inferno, não a punição pelos nossos pecados, mas que nós temamos o afastamento de Ti. Pai, faz o Teu Espírito Santo falar mais alto que as nossas vontades, mais alto que os nossos pecados, mais alto que os nossos problemas. Que nós não tenhamos medo do que esse mundo possa nos causar. Que nós não tenhamos vergonha de nos humilhar na frente dos nossos irmãos. Que nós não tenhamos receio de morrer pelos nossos irmãos. De matar o nosso ego pelos nossos irmãos e pela Tua vontade, pela Tua palavra.
mas que nós mantenhamos os nossos olhos fitos e fixos, Pai, no futuro que nós teremos juntos de Ti, no futuro que nós poderemos clamar o Teu nome, engrandecer o Teu nome e falar: Santo, 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 Tu és o único, Pai, que é digno de todas as coisas. Cristo tem o nome acima de todos os outros nomes, Pai, que nós tenhamos a capacidade de reconhecer isso no nosso dia a dia. Limpa os nossos pecados, nós sabemos que essa obra já foi feita, Pai. Implanta gratidão nos nossos corações. É o que a gente te pede. E já agradecemos com fé no nosso coração de que essa transformação vai acontecer através do Teu sangue, através da Tua carne que foi exposta. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Louvado seja Ele, que fez. Nós não teríamos coragem de fazer, e mesmo se tivéssemos coragem, não seríamos dignos de salvar outros, além de salvar nós mesmos. Deus é o grande Salvador. Vamos clamar para que Ele venha e para que Ele nos constranja. Em nome de Jesus. Muitas vezes nós não pensamos, né, a respeito da morte de Cristo.
respeito da ressurreição, que é a consequência que nos trouxe salvação, mas foi por intermédio da morte, por intermédio que, se nós pararmos para olhar, como a Cássia falou, Cristo salvou Barrabás, e sendo Barrabás totalmente imerecedor. Ele não merecia nem queria nada. Nós olhamos para a vida de Paulo também. Paulo não estava procurando a salvação, que às vezes a gente diz assim: todos aqueles que aceitaram a Cristo vão ter a vida eterna. Deus nos busca mesmo nós não querendo. No momento que Ele quer, Ele nos busca. E Ele foi lá e salvou Barrabás da morte. Não estou falando aqui que ele foi salvo espiritualmente, eu estou falando do lado da situação a qual nós vimos, que nós representamos a vida de Barrabás. E mesmo nós não querendo, muitas vezes nós não queríamos servir a Cristo, como Paulo assim não queria, porque ele estava indo para Damasco prender cristãos, e no meio do caminho ele encontra com Cristo e ele se converte. Então não é o meu querer, como fala lá em Romanos 9, diz para nós, não é nem o querer nem o efetuar, mas é a graça de Deus que nos salva. Que nós possamos entender isso. Seguindo o nosso estudo do livro de João, vários dias eu estava conversando a respeito dos evangelhos, né? Mas daí eu disse assim, cara, eu estou falando dos 4 evangelhos, mas por que tem 4 evangelhos, né? Eu disse, cara, eu vou buscar por quê? Por que a necessidade de ter 4 evangelhos? Então aí eu estudei um pouquinho a respeito disso. E ali está mostrando para nós, como fala em Lucas 1, que isso é o relato dos fatos, né? Esse é o versículo 1 de Lucas. Vou falar do relato dos fatos que aconteceu na vida de Cristo. E nesses 4 evangelhos são o relato dos fatos, sendo que tendo em mente uma mensagem específica para cada povo específico. Isso é interessante, que nós vemos que no livro de Mateus, por exemplo, ele é escrito para judeus. Ele é descrito para estabelecer os direitos reais de Jesus Cristo. Por isso que quando Jesus Cristo morre, eles colocam aquela plaquinha lá em cima da cruz, né? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, I-N-R-I, né? INRI. Aí nós temos hoje o INRI Cristo aí. Foi colocado lá. Então Mateus escreve para os judeus, ele direciona para os judeus. Por isso que ele traça uma genealogia de Cristo, de Davi, de Abraão até ele, ou seja, Abraão era rei, era o dono de todas as coisas, e Davi é o rei, então Jesus Cristo continuaria rei. Então Mateus mostra Jesus Cristo como rei dos judeus. Então quando a gente lê o livro de Mateus, nós estamos vendo a vida de Jesus Cristo por intermédio de como ele estava falando para os judeus, ou seja, ele é o rei dos judeus. Aí quando a gente vai para o livro de Marcos, ele está escrevendo para romanos ali. O livro de Marcos é escrito para romanos. E ele está mostrando Cristo como um servo, né? Uma pessoa que, a ponto que quando ele diz, por acaso é lícito eu pagar os impostos, daí ele diz assim, quem é que está cunhado na memória, na moeda? Tem o rosto de quem na moeda? Tem o rosto de César. Então dá de César o que é de César, ou seja, ele era um servo, Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é mostrado como servo no livro de Marcos. Aí nós vamos para o livro de Lucas. Lucas está escrevendo para gregos. Aí é completamente diferente. Ele está focando na humanidade de Cristo. Ele mostra Cristo como uma pessoa humana. E aí tu vê a genealogia que ela vem desde Adão. A genealogia de Lucas vem desde Adão. Ele está mostrando, ele é homem assim como Adão foi homem. Então ele está mostrando a humanidade de Cristo e como Cristo quer salvar todas as pessoas. Então é uma coisa focada diretamente para os gregos. E aí quando a gente entra no livro de João, ele escreve para evangelizar os judeus e os prosélitos. Prosélitos são aquelas pessoas que não são judeus. Por exemplo, se um de nós aqui se converter ao judaísmo, nós nunca vamos ser judeus, nós vamos ser prosélitos, né? Então, João ele escreve um evangelho para evangelizar os judeus e os prosélitos. Lá em Éfeso, né, na Ásia Menor, que ele está falando para aquele povo lá. Ele está falando para aquele povo da Judéia naquele momento. E aí depois ele abre para todos nós, para todos os gentios. Então esse evangelho é direcionado, por isso que quando uma pessoa pergunta para nós qual é o primeiro livro que a gente deve ler na Bíblia, é o livro de João, porque ele é escrito para os judeus, para os prosélitos
e para todo o povo gentil, ou seja, para toda a igreja. Esse é um livro direcionado para a igreja de Cristo. Então não tem necessidade de ler os outros? Não, não é isso. Tu vai conhecer a humanidade de Cristo por intermédio de um, ele sendo servo por intermédio de outro, ele sendo rei por intermédio de outro e ele sendo Deus por intermédio de outro. Tu vai ver as quatro visões. Então, isso é muito interessante. Quando a gente vê algum problema, alguma dificuldade na vida de alguém, um fato que aconteceu, alguém vem e conta uma história para ti. Vem outra pessoa que viu o mesmo fato e te conta completamente diferente. É interessante, né? São pontos de vista diferentes. E aqui nesses 4 evangelhos nós vemos 4 pontos de vista. Ele sendo servo, ele sendo rei, ele sendo humano e ele sendo Deus. E por isso os 4 evangelhos. Interessante isso, né? Às vezes a gente não para pensar, mas essas 4 coisas. Quando nós começamos o estudo de João, eu fiz uma pergunta para dizer que a gente sabe quem é Deus. Para a gente entender o evangelho de João, nós temos que, em primeiro lugar, nós conhecer o que é João. E aí nós estamos vendo que quem é João, quem é Deus, né? Quem é Cristo, no caso, que ele está expondo quem é Cristo. E aí ele na realidade, ele diz que Cristo veio para regenerar, que nós falamos a respeito da palavra na semana passada, né? Ele veio para regenerar o pecador e criar um povo para si mesmo. Ele veio revelar Deus a nós, ele veio nos libertar do pecado, como a Cássia falou aqui. Por intermédio da morte dele, ele nos libertou de todo o pecado, todo o erro foi depositado sobre ele. O pecado que estava sobre nós foi retirado, por isso que já não existe mais condenação. Não sou mais condenado. Então a salvação é gratuita? Não, foi pago um alto preço pela minha salvação. Foi a vida do Deus Todo-Poderoso, aquele que se fez carne e habitou entre nós. Por isso que esse amor nos constrange. E eu não acredito que uma pessoa que seja convertida a Cristo peque deliberadamente, peque propositalmente, peque de uma forma consciente, porque ele vê o peso que aconteceu, ele vê tudo aquilo que aconteceu, e aí ele consegue, então a gente não peca mais. Não é isso, porque a gente vê na história de Tomé, né? Tomé diz assim: eu só vou acreditar que ele ressuscitou se eu tocar na mão dele, se eu tocar do lado dele. E quando ele vê Cristo, o que ele diz? Meu Deus e meu Senhor. É isso que quando a gente erra, nós erramos por um motivo de falta de fé ou qualquer coisa, mas jamais a gente vai pecar ou a gente vai errar por livre e espontânea vontade. Nós somos constrangidos, nós não conseguimos fazer. Como é que posso eu fazer tamanho mal ao meu Deus? É isso que fala José quando a mulher de Potifar tenta ter alguma coisa com ele. Como é que nós cristãos podemos pecar deliberadamente? A gente teria que ter essa frase na boca: como posso eu pecar contra o meu Deus? Não é pecar contra Potifar, não é pecar contra o meu irmão, não é fazer mal para alguém no mundo, mas como é que eu posso fazer tamanho mal à minha fé? Como é que eu posso fazer alguma coisa que possa denegrir o nome de Deus? Entende? Porque no momento que nós fizemos alguma dívida e nós não pagamos essa dívida, não é o Cláudio que não pagou, é um cristão que não pagou. Nós estamos denegrindo o nome de Deus. Quando a gente faz alguma coisa errada, o fulano de tal igreja que fez, nós estamos denegrindo o nome de Deus. A palavra de Deus diz para nós que nós estamos crucificando Cristo novamente. Nós estamos fazendo coisas que não deviam. E aqui nós vemos, quando João está falando, ele diz que Cristo é a personificação, a palavra é a personificação de Deus aqui na terra. É essa palavra que é a primeira e é a última. Ela é absoluta, ela é verdadeira, ela é confiável. Essa palavra que nós estamos falando, a palavra que nós estamos falando, Cristo, né? Nós explicamos na semana passada. Ele é o Deus de toda a humanidade, Ele é o Criador de todas as coisas. É por esse motivo que João fala dessa forma de Deus. Ele fala um evangelho destaca a divindade de Cristo. A gente não vê nesse evangelho genealogia, a gente não vê batismo, a gente não vê tentação, a gente não vê parábolas, a gente vê somente
a deidade de Deus, ele fala sobre a deidade, ele fala sobre a deidade de Cristo, o que Cristo era, né? Os leitores de João, nós estamos falando, como eu falei para vocês, ele está falando para judeus, só que os judeus eles eram escravos naquela época, né? Até a gente estava falando aqui, eu acho que a semana passada a respeito disso, né? Que não no culto, mas anterior ao culto, que os judeus eles estavam para servir os romanos. Quando a gente fala a respeito daquele, anda a segunda milha, porque quando um romano estava passando na rua e encontrava-se uma pessoa e tivesse que fazer alguma coisa, a ponto que nós vemos, é o Cirineu, né? Simão Cirineu, esse, né? Que é o que carregou a cruz, né? A semana passada nós no fim nós começamos a falar e eu estava perdido o nome. O guarda manda que o Simão Cirineu carregasse a cruz. Aí o Simão Cirineu pegou aquela cruz e carregou por aquela parte, ou seja, ele andou uma milha. Isso é uma obrigação do povo judeu. Quando um romano mandava, ele tinha que cumprir. Por isso que Cristo diz: quando ele te mandar uma milha, anda duas, faz mais do que é a tua obrigação. Tu tem que fazer uma coisa a mais. Então, quando ele está falando isso, ele está mostrando que existe uma formação grega dentro greco-romana, né? Dentro daquele povo. E nós olhamos que essa cultura, isso era muito forte em Éfeso, né? Nós temos lá em Éfeso uma deusa, esqueci o nome da deusa agora. Como é que é? Artemis. Tinha uma deusa que ela era venerada e tinha um templo enorme na cidade de Éfeso, né? Então eles tinham uma característica que eles acreditavam muito na sobrenaturalidade. Como nós vivemos nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje todo mundo acredita. Se disser, o fulano, ele aquilo ali, né? O que diz na palavra de Deus. Aí as pessoas dizem assim, o fulano de tal não faz adivinhação, vai todo mundo para lá. Fulano de tal faz tal coisa, vai todo mundo para lá. E nessa época existia essa crença numa característica sobrenatural das pessoas, de deuses. Eles acreditavam em deuses mitológicos, eles acreditavam a ponto que quando Paulo prega, quando ele chega no cemitério no lugar lá de adoração, ele chega lá e tem vários deuses, e aí tem uma pedra no meio que diz ao Deus invisível, né? Ao Deus invisível, que está falando de Deus. Aí ele diz: eu sirvo a esse Deus, eu não sirvo a deuses, eu sirvo a esse Deus. Então naquela época existia muito essa crença na mitologia, né? De pessoas acreditando. E aí por isso que João começa desse jeito. João fala direto dizendo assim: no princípio era o verbo estava em Deus e o verbo estava com Deus. Ele já começa no sobrenatural, ele mostrando a sobrenaturalidade de Deus. Vamos então para entrar em João mesmo? Finalmente, né? Depois de três cultos nós vamos entrar. Então vamos lá, João 1, versículo 1. Vou ler do 1 ao 5, tá? Para a gente pegar, até para usar um pouco a respeito do que a Cássia falou aqui. No versículo 4 ele disse: ele trouxe a luz a todos, quer dizer, ele é a luz, né? Então no versículo 1 diz para nós assim, versículo 1, do 1 ao 5: no princípio, aquele que é a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia desde o princípio com Deus. Por meio dele criou-se todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Vamos orar? Paizinho querido, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pelas maravilhas que tu tens nos mostrado, obrigado, Senhor, por tu ter te feito homem, ter vindo aqui e pagar pelos nossos pecados, pagar pelos nossos erros, nos ensinar, nos mostrar que é possível, Senhor, vencer esse mundo. Muito obrigado, Senhor, por tu ser esse Pai amoroso, que tu tem nos ensinado a andar nos teus caminhos, por tu ter nos puxado a orelha muitas vezes, Senhor, para que nós não façamos coisas erradas. E ter nos mostrado, Senhor, a tua deidade, ter nos mostrado, Senhor, o teu poder, ter nos mostrado, Senhor, as tuas maravilhas e principalmente a tua graça e misericórdia. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, é tão maravilhoso quando a gente consegue começar a entender
que a palavra de Deus está querendo falar para nós, e nós vamos seguir por muito tempo, né, no livro de João aí. Então, as primeiras palavras, ela diz no princípio. Essas são as primeiras palavras que falam no livro. Elas são idênticas, exatamente idênticas às primeiras palavras do Antigo Testamento. E tanto no grego, como é falado lá no Velho Testamento, como aqui, ela está falando na criação do universo, na criação de todas as coisas. Que tudo saiu do nada, que Ele é o Todo-Poderoso. Desde a criação, de nada criou-se a terra, criou-se os rios, criou-se as árvores, os animais, até quando ele chega no homem, lá no versículo 27 de Gênesis. Lá. Então, criou-se todas as coisas por intermédio dele. Isso que, quando ele fala no princípio, ele está se referindo a isso. Ele está mostrando que Cristo é o mesmo aquele que lá no princípio criou. Eu acho interessante quando a gente vê no Velho Testamento, quando a gente vê a criação ali em Gênesis, Deus cria todas as coisas. E aí quando chega na hora de fazer o homem, Ele não manda o homem se criar. Ele diz, faça-se luz, faça-se terra, faça-se uma porção seca, faça-se... E aí quando ele chega em Cristo, quando ele chega no homem, ele diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Desde o início ele já tinha esse amor. Então quando a gente começa aqui o livro de João, ele diz no princípio, ele está remetendo à criação. Ele está remetendo da palavra revelada lá no início, quando ele começou a criar todas as coisas. Por isso que nós falamos a semana passada a respeito da palavra criadora. Jesus Cristo é a palavra criadora, por intermédio desta palavra que tudo foi feito. Cristo se mostrou em todos os momentos da vida da gente. E aí ele diz que aquele que é a palavra já existia nessa versão aqui. Essa versão é a NBP. Mas na outra versão diz, no princípio era o verbo. Então, quando ele está falando isso na escritura hebraica, quando ele fala em verbo aqui, ele está falando do agente da criação, que eu falei a semana passada, né? Que está lá em Salmos 33. Por intermédio dele foi feito todas as coisas, ou seja, Jesus Cristo é o agir, Jesus Cristo é a forma de acontecer todas as coisas. Nada aconteceria se não tivesse Cristo. Então, nós temos que ter que a palavra da mensagem de Deus, ela tanto pode ser por intermédio disso que eu estou falando, a respeito do agente de criação, como ela também pode ser por intermédio dos profetas, né? Quando ele fala da palavra, a palavra, ele está falando a respeito dos profetas também. Então ele está falando de Cristo e ele está falando por intermédio dos profetas também. É isso que nós temos que entender, que quando ele fala para nós, ele diz a palavra, Salmos e os profetas, que nós temos que estudar as leis e os profetas. Então é por intermédio disso tudo que vem a nossa salvação. A nossa salvação, às vezes as pessoas dizem assim, já não existe condenação para aqueles que estão em Cristo, então eu não preciso mais cumprir os mandamentos? Não, de forma alguma. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Nós temos que cumprir os profetas, nós temos que cumprir a lei. Tudo isso apontava para Cristo, mas só que agora nós vamos cumprir de uma outra forma essa palavra. Nós não vamos mais cumprir de uma obrigação, mas a palavra de Deus não está escrita mais na pedra, mas ela foi escrita no nosso coração. Essa é a diferença. A diferença que ele está falando para nós, e aí nós vemos no Velho Testamento que a lei de Deus é o padrão da nossa santidade. Como é que nós vamos ser, se a palavra de Deus diz para nós lá em Pedro que nós devemos ser santos porque Ele é santo, como é que nós vamos ser santos se nós não conhecermos a lei de Deus? E como é que nós vamos ser santos se nós não cumprimos os mandamentos de Deus? Ou melhor, como é que nós vamos ser santos se nós não conhecemos nós nem conhecemos os mandamentos de Deus? Então nós precisamos nos aproximar a Deus. Nós temos que, quando a Cássia falou aqui a respeito de quando Cristo morrendo olha para João e diz, João, eis aí a tua mãe, e olha para Maria e diz, Maria, eis aí o teu filho.
ela está dizendo isso, cuida dele como se ele fosse o teu filho. E a palavra está preocupada com a humanidade, é isso que ele está falando. E aí nós vemos muitas vezes, agora eu vou falar uma coisa bem que o pessoal aqui vai me cancelar, que nem do outro, né? Quando eu vejo os protestantes baterem Maria do jeito que eles batem, gente, Maria foi, a palavra de Deus diz para nós que ela foi bem-aventurada entre as mulheres. Ela foi escolhida dentre todas. Ela é uma mulher virtuosa. Ela é uma mulher virtuosa. É merecedora do que disso que aconteceu com a vida dela? Não. Ela não foi merecedora, mas Deus escolheu ela. E eu tenho que admirá-la por causa disso. Não reverenciá-la, não venerá-la. Mas eu preciso... Não adorá-la. Mas ela foi agraciada por Deus. Maria é uma pessoa controversa, né? Porque de um lado a gente tem pessoas que adoram ela, idolatram a imagem dela, e do outro lado a gente tem pessoas que até, como é que é? Menosprezam. Isso, menosprezam ela, caçoam dela, por tentar combater a idolatria a ela, né? Aí cai em 2 pontos, e isso que é o difícil da gente entender no cristianismo. Aí nós vemos pessoas, essas mesmas pessoas que batem na Maria, que falam mal da Maria, reverenciam Paulo, reverenciam Lutero, reverenciam o Spurgeon, reverenciam o pastor da igreja deles, e não é reverenciam. Reverenciam, que eu estou falando aqui, não é no caso de adoração. Respeito, reconhecimento, exatamente isso. Nós deveríamos reconhecer Maria. Ela foi, por intermédio dela, que veio o nosso Salvador. Então, cara, ela foi agraciada. Essa é a oração de Ana, né? Aí vem ela, bem-aventurada entre as mulheres, e dentro do seu fruto, o galardão. Quer dizer, ela é uma pessoa que tem que ser reconhecida como agraciada de Deus. Assim como nós. Todos nós fomos agraciados por Deus. Nenhum de nós somos merecedores da salvação, merecedores de que Cristo viesse, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Verbo que se fez carne e veio habitar entre nós, veio e morreu, sofreu isso que a Cássia falou para nós. Se vocês olharem, tem um texto na internet, o martírio de Cristo. Gente, não sei se vocês já leram, é terrível, é um médico falando a respeito do que Cristo passou. Que quando uma pessoa chega, que acontece caso de pessoa suar sangue, sair sangue dos poros, ela está num grau de ansiedade, um grau de dor tão grande, que começa a sair sangue pelos seus poros. Essa é a situação que Cristo, quando Cristo estava orando, ele suou sangue. Imagina o grau não é opressão, mas a pressão que ele estava sentindo naquele momento, pelo momento que ele ia passar. Eu nunca, entende? É isso que a Cássia falou, eu nunca me afastei, desde que eu existo, ou seja, desde sempre, eu sempre tive do lado de Deus. Eu jamais me afastei de Deus, e eu vou chegar num momento da minha vida em que Deus vai virar as costas para mim. E eu vou me sentir abandonado. Essa foi a maior dor que Cristo sentiu. Eu vejo as pessoas fazendo essa relação do nervosismo de Cristo, do suar sangue de Cristo, do pedir para afastar o cálice, relacionam com a morte de cruz, né? E aí é interessante a gente pensar então que os discípulos de Cristo seriam maiores do que Cristo, se o medo dele fosse a morte. Porque os discípulos de Cristo morreram por conta de Cristo. E morreram felizes, né? Paulo diz que morrer é lucro para ele. Paulo morre decapitado. Então, os discípulos são maiores que Cristo, se Cristo passou tudo isso pelo sofrimento. Né? Se a gente resume essa dor de Cristo a simplesmente a morte de cruz, então a gente está colocando ele numa posição menor do que todas as outras pessoas que morreram e foram encorajadas a morrer por ele, né? Morreram felizes, que os Atos 5, né, que a gente gosta tanto, que eles apanham e saem glorificando a Deus, porque Deus achou eles dignos de apanharem em nome de Cristo.
Então a gente precisa relacionar justamente a isso. Cristo ele não estava sofrendo pela dor humana que ele sentiria. Cristo estava sofrendo pela separação eterna do Pai, porque aquele momento que ele passou separado foi uma eternidade, né? Uma eternidade que ele não estava acostumado, porque a eternidade dele é com o Pai. E a gente o ponto de vista que nós temos muitas vezes é o humano. E se for pelo humano, assim, o povo judeu ele considerava Jesus o rei dele. Tirando os fariseus, mas os fariseus eram uma minoria bem ínfima comparado a todo o povo judeu. Por isso que Pilatos foi lá e falou, vai ser colocado que ele é o rei dos judeus, ele é o rei dos judeus, porque o povo já coroava ele como rei. Só que o povo não entendia o que era o reino. Até os próprios discípulos, eles entendiam que Jesus ia ser o rei, só que eles não entendiam qual era o reino. Estavam esperando o momento que Cristo ia acabar com a opressão da Como sociedade. humano, ele sofreu o que é o pior dos sofrimentos, ele fez o serviço do menor dos menores. Como humano, ele foi o menor, para que no reino de Deus ele fosse o maior, o rei dos reis. Ele explicou essa lógica, que a lógica do reino dele é o maior vai servir mais. É por isso que Mateus fala para os judeus, ele está falando para os judeus, ele é o rei dos judeus. Mas nós vemos também que, assim como hoje, as pessoas são levadas pela mídia, né? Seja a mídia direita, a mídia esquerda, não importa, as pessoas são levadas a pensar de uma forma. Aí eu vejo pessoas dizendo assim, tu pensa dessa forma porque tu vê tal mídia, e aí tu tem esse pensamento. Aí o outro diz assim, aí quem está falando isso é uma pessoa que vê outra mídia que leva ele a pensar de uma outra forma. Então, por que eu estou falando isso hoje? Porque eu estou falando que uma semana antes de Cristo morrer, como é que ele é recebido? Ele é recebido com flores, palmas, ele entra montado num burrico e todo o povo jogando palmas para que ele não pisasse na terra, para que ele fosse exaltado. Então ele foi exaltado uma semana antes. E uma semana depois, o que acontece? Que as pessoas dizem para ele, derrama sobre nós o sangue dele. Eles foram induzidos a isso. Mas isso foi por maldade? Não, essa foi a vontade de Deus, era isso que era para acontecer, exatamente isso que era para acontecer. O problema é que, muitas vezes eu quis falar isso, é que nós somos induzidos a pensar da forma que os outros pensam, e não é isso que Deus quer para nós. A palavra, Paulo diz para nós que mais bem-aventurados eram os bereanos, né? Que eles pegavam a palavra de Deus, iam para casa e viam-se que o Paulo tinha falado era real. E é isso que nós temos que fazer. Não creiam, isso eu canso de falar, então eu vou continuar falando para o resto da minha vida. Não acredite no que eu estou falando. Pega a palavra de Deus e olha e vê se é verdade o que eu estou falando. Até quando você estava falando sobre a lei, eu lembrei de uma palavra que eu tinha lido esses tempos. Eu estou no livro de Mateus, que é Mateus 7,12. Como nós podemos dizer que Cristo veio abolir a lei se ele diz? Ele veio falar para que nós fôssemos para que nós fôssemos mestres e intérpretes da lei. A única coisa que ele tirou foi aquele peso que era só dos fariseus e dos saduceus, de que eles iam interpretar, eles iam ditar a regra para botar em cada um de nós, para dizer, agora vocês é que vão ter que medir. Eu vou botar vocês no sacerdócio real. Vocês vão ter que ter a balança moral. E Mateus 7,12 diz, assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Ele mandou nós cumprirmos a lei, só que ele mandou de que forma? Vocês vão ter que olhar para vocês, porque a lei já está dentro de você. Vocês têm que fazer para os outros o que vocês querem que façam para vocês. Antes era, não faça ao outro porque você não quer que seja feito para você. Agora é do ponto de você tem que partir a lei. Você tem que mostrar a minha justiça. Isso foi quem escreveu foi Confúcio, né? Eu até fiz uma pregação uns dias desses a respeito disso. Confúcio, 680 anos antes de Cristo, ele escreveu: faça para os outros, não faça aos outros o que tu não quer que façam para ti. Isso é fácil, isso é uma barbada de fazer. Eu não fazer um mal para ti porque eu não quero que tu me faça mal. Jesus Cristo vem e muda isso. Ele diz assim: faz para os outros aquilo que tu quer que façam para ti. Ou seja, tu não vai ficar no pacifismo, né? É o pacífico,
passivo e ativo. Tu não vai ficar no pacifismo, tu tem que ir para o ativismo, tu tem que agir, tu tem que fazer. Então não é tu deixar de fazer, é tu fazer aquilo que quer que os outros façam. Isso é importante na vida do cristão. O cristão é isso, nós temos que fazer aquilo que nós achamos que é o correto pelas pessoas. Ou seja, imitar Cristo. É isso. O que a gente mais deseja que as pessoas façam? Sejam imitadores de Cristo. Então, como é que eu vou fazer que as pessoas sejam imitadores de Cristo? Imitando a Cristo. E dizendo para elas, me imitem do jeito que eu imito a Cristo. inicial, Deus veio para morrer. Ele veio lá, se eu fosse humano. Ele veio mostrar que é possível. Entende? É possível a gente alcançar um objetivo. Desde que nós tenhamos bom ânimo. Isso que a palavra de Deus fala, nós temos que ter bom ânimo, nós temos que ter vontade, nós temos que lutar contra os nossos desejos, nós temos que lutar contra aquilo que está dentro de nós, porque a palavra de Deus diz para nós que o inimigo do homem está dentro da própria casa. E eu gosto de aprofundar um pouco mais. Eu disse assim, um dia eu vou escrever um livro da Bíblia, né? Olha as heresias aí, viu? Nossas heresias. O inimigo do homem está dentro de si. O inimigo do homem não está dentro de casa, ele está dentro de si próprio. O maior inimigo nosso está dentro de nós mesmos. Nós temos que lutar contra nós mesmos, contra os nossos desejos, contra as nossas vontades. E aqui nós vemos João falando a respeito de que ele existe desde sempre. Né? E aí ele fala que aquele que era a palavra já existia, né? Então ele mostra para nós que a lei de Deus é um padrão de santidade. Isso está escrito lá no Salmo 119, versículo 11. Já foi explicado nos cultos de terça, aqui que nós estamos falando a respeito do Salmo 119. Também está explicado a respeito do 7:12, mas do 7:12 também tem no YouTube lá, a respeito do Sermão do Monte, que fala a respeito disso, como é que é, o que é que essa palavra quer dizer, ou seja, mais aprofundado. Então nós vemos que na filosofia grega, é isso que nós temos que entender. A palavra de Deus foi escrita de uma forma e depois ela foi escrita nessa época, no ano 70 mais ou menos, foi transcrita para a Septuaginta, né, que é o primeiro livro da Bíblia. E no primeiro livro da Bíblia, não, desculpa, a primeira tradução, né, é a Septuaginta, que ela é transcrita. E ali eles transformam essa palavra. A palavra, no caso, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, ele transforma essa palavra para logos. Já não é mais palavra, mas daí eles transcrevem ela como logos. E aí quando ele está falando sobre logos, ele está falando de uma filosofia. Por lá, o povo grego, um conceito, isso, logos é um conceito, é um princípio, é uma filosofia de uma razão que governa o mundo. Então já tira um pouco da deidade de Cristo e coloca isso num princípio governante do mundo. Então, no princípio era a palavra é um princípio que governa o mundo, é um pensamento. Então ele coloca que a palavra é pensamento, aí já começa a modificar. Não é aquilo que João escreveu. O que João escreveu que ele é a palavra, ele é a ação, ele é o agente da criação, ele é o padrão de santidade. E aqui entre os gregos ele diz que ele é um pensamento que governa o mundo, e começa a mudar todas as coisas. Na cultura hebraica tem um pensamento diferente, isso que eu falei para vocês, né, que é a deidade de Deus. E assim a descrição de Jesus Cristo como verbo, ela é feita por João, ela indica claramente que ele tenta mostrar que ela não é um pensamento, mas ele é uma pessoa a qual viveu comigo e eu amei. É isso que ele tenta falar aqui, quando ele diz, no princípio, de repente ele está até tentando combater, ele está tentando dizer, cara, ele é uma palavra, no início ele era a palavra, e agora, e ele está aqui encarnado. Daí lá no versículo 14 ele fala, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória. Então ele está mostrando que Cristo é Deus, ele não é um pensamento, ele não é uma força, ele não é, que nem às vezes eu vejo algumas religiões que diz que o Espírito Santo é uma força, né? Tem religião que diz que o Espírito Santo é uma força que nos dá. O Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa que habita entre nós. Então nós temos que ter esse cuidado. Então nós vamos vendo que
quando João descreve Cristo aqui, ele tá descrevendo ao mesmo tempo o Criador do universo. Aquele que lá no princípio, é isso que ele está, no princípio criou Deus. E aqui ele está dizendo, desde o princípio ele era. Então, ele está mostrando que Deus, Jesus Cristo é desde a criação do universo. Ele é o Criador do universo. Ele é a suprema criação de Deus. Ele é a deidade encarnada, ou seja, Deus encarnado. Ele é o retrato vivo da santidade de Deus. Ele é o único e tudo que existe subsiste por Ele. Não é que simplesmente Ele criou, existe e subsiste por causa dele. Todas as coisas que existem hoje é por causa de Cristo. E isso que nós temos que ter esse entendimento. Para o leitor judeu era difícil, é difícil deles entender. Nós não conseguimos entender isso porque nós não vivemos, nós não somos judeus, né? Mas Jesus Cristo ser Deus, isso é uma blasfêmia. É uma blasfêmia para eles. Porque Deus, eles são monoteístas até hoje. Eles não reconhecem Cristo como Deus. Eles reconhecem Cristo como um grande profeta. Eu sigo uma menina, a Aline, ela mostra a religião judaica, ela mostra coisas. Eu até fiz uns vídeos o ano passado da Páscoa. Foi da Páscoa, né, que eu coloquei lá. Não me lembro se foi Páscoa ou foi Natal. Acho que foi Natal. Foi Natal, não me lembro agora o que é. Que aí eu coloquei alguns vídeos dela lá, que ela mostra a cidade de Jerusalém. É bastante interessante para a gente conhecer a história, né? Então, para os judeus, gente, era inadmissível a encarnação de Deus. É blasfêmia, não é inadmissível, desculpa. É blasfêmia que Jesus Cristo fosse a encarnação de Deus. Quando a gente olha para os gregos, que ele diz que o verbo se fez carne, isso é inconcebível. No pensamento deles é inconcebível que o Deus se faça carne. Não existe condição disso acontecer. E para os leitores, mais para o entendimento de João aqui, ele está mostrando que o verbo se faz carne. Isso é para nós as boas novas de Jesus Cristo. Entende? Então ele está combatendo os judeus, ele está combatendo os gregos, e ele está dizendo que Jesus Cristo é as boas novas. Tanto que eles tiraram essa parte, o verbo se fez carne da Bíblia. A parte deles. Lá dos gregos? No caso, o pessoal que não acredita nisso, eles tiraram essa parte da Bíblia. Sim. Não tem. Tinha assim, o verbo se fez carne, eles tiraram, porque o pessoal não ficar em dúvida. Que não tem, o judeu não acredita no Novo Testamento, né? O Novo Testamento não existe para os judeus, não é considerado, né? Então, blasfêmia para os judeus, e é inconcebível para os gregos que Jesus Cristo fosse Deus e se tornasse homem, não tem como. Então, por isso que eles não acreditavam. E aí nós vemos, quando chega João, falando isso é uma blasfêmia total. E como a respeito da morte, que a Cássia estava falando, que Jesus, não é o medo de morrer, não é o medo da dor que Jesus estava sentindo, mas é o medo do afastamento. Nós vemos quando Pedro foi morrer, isso é a história que nos conta, não está escrito na Bíblia, que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, né? Então, quando ela falou que a respeito de se fosse o sofrimento, o medo de Cristo, João sofreu muito mais do que Cristo, porque a morte da cruz era terrível, de cabeça para baixo era pior, porque o sangue todo ia descer para a cabeça. Então, não é isso, não é o medo de Cristo, nunca foi a morte, nunca foi o sofrimento. E a gente olha, se nós olharmos, por exemplo, momentos difíceis que nós passamos na vida da gente, dores grandes que nós passamos na vida da gente. E eu quero falar a respeito de uma coisa que eu tenho, um pensamento que eu tenho para mim. Tudo é passageiro na vida da gente. Tu já sofreu uma dor muito grande? Já sofreu uma dor muito grande? Assim, uma dor grande mesmo? Doeu demais. O parto, né? Cara, é uma dor grande, né? Tu está sentindo essa dor ainda? Não, ela passou. Tudo passa. Então, Cristo tinha... Então, o problema dele não era aquela dor. Aquilo ali vai passar. Entende? Aquilo passa. O problema dele era outro. Era o afastamento de Deus. Cara, eu não conheço essa possibilidade de estar longe de Deus. Nós conhecemos, porque nós vivemos longe de Deus.
Então, para nós, cara, negar Cristo é a coisa mais fácil do mundo. Nós negamos Cristo desde que levantamos até no momento que nós dormimos, nós estamos negando a Cristo, mas Cristo nunca tinha feito isso. Entende? Isso é a dor. E é isso que teremos que ter o entendimento. Então, quando nós vemos ali, enfatizando que a criação do universo, a criação do universo material, ou seja, o logos ao qual eles falam, já existia. Mediante esse título, Cristo, mediante esse título que Cristo que deram para Cristo, João nos apresenta a Deus como uma palavra personificada. Ele é a palavra personificada. Por intermédio dele foi falado a semana passada. Foi criado todas as coisas, e por intermédio dele hoje é criado as nossas vidas. Nós somos regenerados na palavra de Deus, tudo por intermédio dessa personificação. Nós temos que, se nós não crermos na personificação da palavra, se nós não crermos que Jesus Cristo é Deus em pessoa, cara, nós estamos perdendo tempo aqui dentro da casa de Deus, aqui dentro desse lugar onde nós nos reunimos. Nós temos que crer que Ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. É isso. Ele é a palavra personificada. E por isso que o livro de Hebreus fala para nós que nos últimos dias Ele falaria com nós por intermédio do Filho. Quer dizer, Deus se revela para nós por intermédio do Filho. Está escrito lá em Hebreus. Então, a Escritura declara para nós que Jesus Cristo é a sabedoria multiforme de Deus encarnada aqui na Terra. Ele fala para nós em Colossenses 2, no versículo 2 e 3, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e das potestades do céu. A multiforme sabedoria de Deus está aqui na terra. Ou seja, Cristo estava aqui na terra. Aquilo que era, é e há de ser, estava personificado, estava encarnado aqui na terra. Mas nunca ele usurpou por ser Deus quando estava aqui na terra. Mesmo sendo Deus, ele nunca usurpou ser Deus. Ele a ponto que quando o cara pergunta para ele quando é que vai ser a volta, ele diz assim, isso único, exclusivamente quem sabe é o Pai. Então, enquanto ele estava aqui na terra, ele era, como eu já falei, 100% homem. Ele era homem, a ponto que ele morreu, a ponto que ele nasceu de mulher e morreu como homem. Então, ele era uma pessoa. Assim como as palavras homem revelam no coração, assim como as palavras de um homem revelam o coração dele, eu gostaria que vocês entendessem isso. Vocês só vão me conhecer por intermédio do que eu falo. Então, as minhas palavras revelam quem eu sou. Vocês me conhecem por intermédio do que eu falo que eu sou. Então, eu gosto de falar sempre para as pessoas assim. Nós somos casados há 30 e agora me perdi, 34, né? 34, 67, não posso errar isso. 34 anos e ela não me conhece. Ela não me conhece. Eu morando com ela há 34 anos, eu não conheço ela. Mas Deus conhece nós na intimidade. Ele sabe quem nós somos. Porque muitas vezes tem um ditado que diz assim, nós enganamos muitas pessoas por pouco tempo, nós enganamos poucas pessoas por muito tempo e nós enganamos algumas pessoas para sempre. É fácil isso de viver. A gente engana uma pessoa para o resto da vida, sem problema nenhum. Mas Cristo nós não conseguimos enganar. Ele é a verdade personificada. Então, assim como a palavra do homem revela o que o homem é, o Verbo veio a esse mundo e revela o coração de Deus para nós. Isso que Cristo veio fazer aqui na terra. Ele veio revelar o coração de Deus. Nós vemos isso quando chegarmos lá no João 14:9, que diz assim, disse Jesus, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e você não tem me conhecido? Quem vê a mim vê ao Pai, como dizes tu, revela-nos o Pai, tu já está me vendo. Não existe possibilidade da gente de ver ao Pai se não for por intermédio de mim. É isso que ele quer falar.
Quando João fala aqui a respeito do verbo, eu quero citar para vocês três características principais do que é ser o verbo que ele está falando. O verbo está relacionado entre o relacionamento entre o verbo e o Pai, né? ou entre o Cristo e o Pai. Cristo pré-existia desde antes da criação do mundo. Isso está escrito lá para nós em Colossenses 1, de 15 a 19, que diz assim: Ele é semelhança. Olha, gente, essa palavra é maravilhosa. Ele é semelhança perfeita do Deus invisível. Jesus Cristo é a semelhança perfeita do Deus invisível. Ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa. 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, e as coisas que podemos ver e as que não podemos ver. O mundo espiritual com todos os seus tronos e reinos, os seus governantes, as suas autoridades, e todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele existia antes de tudo. Antes que tudo começasse, ele já existia, e o seu poder que sustenta, e é o seu poder que sustenta todas as coisas. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio e o primeiro a se levantar dentre os mortos, e de modo que ele é o primeiro em tudo, porque Deus queria que a sua plenitude estivesse no seu Filho. A plenitude de Deus está no Filho dele. Então, se nós queremos conhecer Deus, nós temos que conhecer a Jesus Cristo, homem. Nós precisamos reconhecer o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele era a pessoa que existia desde toda a eternidade. Ele é distinto ele não é distinto do Pai, ele é o Pai em pessoa, mas ele não é a pessoa do Pai, mas ele estava com o Pai e em comunhão com o Pai desde sempre. Por isso que às vezes eu vejo ali pessoas falando tanta bobagem, que aí fala, como é que pode dizer que Deus é uno, se ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito? Ou seja, existe três deuses, então nós não somos monoteístas, mas nós somos trinitaristas, né? Nós acreditamos em três deuses. E isso é difícil de nós conseguir entender, porque é mais uma faceta da multiforme sabedoria do que Deus é. Nós não conseguimos entender isso. Mas Cristo já era desde sempre. Mas ele não é Deus, mas ele esteve sempre com Deus. É difícil para entender quem não compreende Deus, quem não consegue entender o que é isso, mas ele é Deus, entende? Cristo é Deus. Se a gente quer ver o Pai, é interessante a gente ver também em nós, né? Por exemplo, nós somos corpo, alma e espírito, e nós somos uma pessoa só. Nós somos corpo, somos alma e somos espírito. E somos uma pessoa só. Não, vocês são três, é corpo, alma e espírito. Não, eu sou uma pessoa só. O meu corpo, a minha alma e o meu espírito são três pessoas diferentes, mas são uma pessoa só. É difícil entender? Mas é isso que está aí. Nós entendemos dessa forma. O segundo ponto. Cristo é divino, ou seja, o Verbo era Deus. E ele tinha a mesma natureza do Pai. Então ele era tanto quanto Deus. Nós vemos em Colossenses 2,9, né? Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da natureza de Deus. Em Cristo habita a natureza de Deus, a plenitude de Deus. E uma voz sai do céu e diz, né, quando no batismo de Cristo, né, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ali nós vemos a trindade de Deus, né? Cristo sendo batizado, a pomba descendo em forma de... o Espírito Santo descendo em uma forma de pomba, e Deus falando, esse é o meu filho em quem me comprazo. Segundo ponto que eu quero falar, primeiro ponto que nós falamos é que é o relacionamento entre o Verbo e o Pai. Segundo ponto é o relacionamento entre o Verbo e o mundo. Isso foi por intermédio de Cristo que Deus, o Pai, criou o mundo e sustenta o mundo, por intermédio de Cristo. Isso está em Colossenses. Desculpa, eu vou ler Hebreus 1:2, né, que eu já falei várias vezes, que diz para nós assim: mas agora, nos dias atuais, Ele nos falou por intermédio do Seu Filho, a quem Ele deu todas as coisas, por meio de quem Ele fez o universo e tudo que nele existe.
E aí em 1 Coríntios 8:6 diz para nós assim, ó, nós, porém, sabemos que há um só Deus, o Pai que criou todas as coisas, e nele fez para que fôssemos dele um só Senhor. Desculpa, vou ler de novo porque eu não entendi o que eu li. Nós, porém, para que fôssemos dele um só Senhor, Jesus Cristo, que fez todas as coisas por intermédio de quem vivemos. Ou seja, é por intermédio de Cristo que foi feito todas as coisas, e por intermédio dele nós vivemos até hoje. Nós vivemos por intermédio de Cristo. Essa é a relação do Verbo com o mundo. E agora a relação do Verbo com a humanidade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa é a maior relação que ele tem junto com a nossa humanidade. E veio cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Em Jesus, Deus tornou-se humano. Ele veio nessa terra em natureza de homem, mas sem pecado. E esse é o postulado básico da encarnação. Ter carne, né? Ele deixou o céu e experimentou a condição humana. Ele experimentou o ambiente humano e entrou no mundo pelas portas do nascimento. Nós vemos isso quando ele revela para Maria, lá o anjo revela, uma virgem conceberá um filho e vai ser chamado Emanuel. Ou seja, ele vai entrar na terra por intermédio de nascimento humano. A palavra já existia antes de tudo. Nós vemos isso no versículo 14, né? E a tradução do Antigo Testamento em hebraico e aramaico diz para nós que o verbo foi trazido por Deus. Logo, quando o grego fala para nós na Septuaginta a respeito do Logos, né? Que a sabedoria do homem o que faz sentido a todas as coisas, não é isso que está sendo falado aqui. Está falando a respeito da majestade de Deus, o poderio de Cristo. O conceito de João não era que a palavra era o pensamento, não, a palavra era a pessoa, a palavra era Cristo. E é isso que ele está falando para nós a respeito, que Deus é a expressão e a manifestação de Deus aqui na terra. Deus é a expressão de Deus, e tanto a expressão quanto a manifestação. Por isso que ele fala para nós, né, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de vontade e de verdade. Ele é o unigênito do Pai. É isso que nós temos que crer. O Evangelho, ele nos dá a ideia que o Verbo é uma coisa que já existia desde o princípio. Que Jesus Cristo estava com Cristo e aí ele fala para nós, ali nesse mesmo versículo, que ele estava com Deus. Ou seja, ele indica uma relação pessoal de Deus e Jesus Cristo. Nós temos que olhar que lá naquela época, nós vemos, até eu falei quando nós começamos o Sermão do Monte, a pessoa que ia falar, ela se sentava no lugar e depois ficavam as pessoas mais chegadas a ela, ficavam na mesma altura que ela, né? E aí depois vinham as pessoas que eram pouco conhecidas, um pouco menos conhecidas, e lá no fundo, quanto mais longe tu ficava da pessoa que estava falando, menos conhecida tu era da pessoa. Ou seja, no momento que se sentava, que nem nós aqui, nós estamos sentados numa roda aqui, porque nós somos pessoas chegadas. E quando ele fala dessa palavra, ele diz, e o Verbo estava com Deus, ele está dizendo isso, ele era chegado de Deus. Ele se sentava na mesma mesa que Deus. É isso que quando ele quer falar, o Verbo estava com Deus. E aí quando ele termina, ele diz, e o verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele termina nessa palavra, o Verbo era Deus. Quando ele diz como, ele está falando a respeito da eternidade, a personificação da divindade do Logos, a divindade de Cristo, a divindade da palavra, ou seja, Jesus Cristo. E aí ele diz, a palavra era Deus. Aí ele está dizendo para nós que, assim como ele tinha intimidade com Deus, ele tinha mais do que intimidade, porque ele era Deus. Ele estava com Deus e ele era Deus. Uma palavra tão simples, mas não podia ser mais denso. Jesus Cristo era Deus, estava com Deus, e de repente ele abre mão de tudo isso para estar junto conosco. E é isso que ele quer revelar para nós, João quer revelar.
Se nós paramos para olhar aqui, esse recém-princípio do livro de João que nós estamos falando, nós começamos a ver a grande profundidade que nós vamos por esse livro adentro e o quanto nós vamos ouvir a respeito dessa intimidade que João tinha com Deus. E o convite que eu tenho para deixar para vocês essa semana é esse evangelho, é essa forma de ver. Lá em João 20, 28, quando nós vemos Tomé dizer para nós: meu Deus, Senhor meu e Deus meu. É isso que eu gostaria que nós começássemos a olhar para Cristo dessa forma. Senhor meu e Deus meu. Que Cristo não é somente um santo, que quando nós vemos a Igreja Católica tem alguns santos, pessoas a qual eles rezam para que Deus interceda. Ele não é somente. Cristo é o nosso mediador? Sim, Ele é um mediador. Mas Ele não é um mediador que vai fazer o papel que antigamente nós vemos quando Daniel estava orando, né? Foi a oração de Daniel que foi segura, né? 14 dias. Foi a oração de Daniel, né? Então, o Daniel orava, daí o anjo pegava a oração e levava para Deus. Cristo não é esse mediador que pega as nossas orações e leva para Deus. Ele não é isso. Ele é o mediador em que Ele está dizendo para nós que Cristo abriu isso. Ele não precisa mais desse anjo que leve a nossa oração para Deus, mas Ele nos colocou direto com Deus. Cristo é o mediador porque Ele abriu as portas. Como a Cássia falou no início, quando Cristo morreu, que o véu se rompeu de baixo, que o véu se rompeu de cima a baixo. É exatamente isso. Veio de cima para ter contato conosco. Ou seja, Cristo veio do céu e rasgou o véu. Não existe mais o Santo dos Santos. Não existe mais o local onde somente os sacerdotes podiam alcançar. Mas agora Ele rasgou o véu. Deus veio de cima e rasgou do céu até embaixo. Ou seja, a ponte foi aberta. Novamente nós temos contato direto com o Pai. E esse Pai é Jesus Cristo, homem. É isso que João quer dizer para nós. Esse mesmo Deus se fez carne e habitou entre nós para nos dar a condição de ter acesso direto ao Pai. Então hoje, quando nós oramos, nós não precisamos de um mediador. Nós temos que conversar direto com Deus. Ele é mediador da aliança. E através dessa aliança nós temos o contato direto com Deus. Ele é mediador dessa aliança. No que diz respeito que nós não é o nosso mérito que nós temos essa aliança com Deus. Nós não fizemos nada para ter essa aliança com Deus. Mas Ele nos escolheu para ter essa aliança com Ele, por amor. Por amor. Nós temos a mesma aliança lá em Moisés, né? Só que Moisés trouxe a lei. E a lei aproximava de Deus. Só que essa lei não conseguiu. E aí Cristo vem e escreve a lei no nosso coração. E escreve dentro do nosso coração. E aí nós conseguimos entender e ter acesso direto ao Pai. É isso. Uma vez um livro que o livro de um psicólogo, que ele conta uma história fictícia, assim, mas ele com referência na Bíblia, de que tinha ele começa a falar que havia um rei, uma terra distante, e que esse rei, o reino dele era perfeito, ele tinha anjos tocando música para ele sempre, os anjos sempre estavam à volta dele, ele não tinha nada que afetasse a segurança dele, e tudo isso era perfeito ali na vida daquele rei. Aí esse rei ficou sabendo que existiam súditos dele que poderiam ter acesso a ele, mas essas pessoas não sabiam nem quem ele era. Então, ele tinha servos que eles estavam miserabiando, sabe? Estavam padecendo. Aí ele se despiu de toda a glória, ou seja, ele saiu da presença dos anjos, saiu do trono dele, tirou a roupa dele e se fez como um daqueles servos, para andar no meio deles. E aí diz que nessa história fictícia aí, os anjos vieram e perguntaram para ele:
Mas e se eles te baterem lá? E se eles fizerem alguma coisa ruim para você? Porque lá estão fazendo isso com eles, lá eles estão se matando, enfim. E até ele falou, não, vocês não vão me interromper, eu vou lá, eu quero conhecer eles face a face. Eu quero mostrar face a face para eles. Por amor a ele, por amor a nós, ele foi para sofrer, abandonou tudo que ele tinha pela eternidade para nos conhecer face a face. E por toda a eternidade, até Jesus voltar e estabelecer o reino dele aqui na terra, nós podemos conhecer ele face a face agora. Não a face do Deus Pai, mas Deus Filho, que é tão Deus como Deus Pai. Nós precisamos entender, sabe, gente? Então, eu gostaria que vocês entendessem que o que significa essa série que nós estamos estudando, a série de João, né? Significa que semana após semana nós vamos conhecer um pouquinho mais. À medida que nós vamos expondo os conhecimentos de Jesus Cristo, nós vamos começar a ver o quão maravilhoso que Ele já é preexistente, que Ele é Deus, que Ele teve uma comunhão privilegiada com o Pai. Ele teve essa sabe, quando às vezes eu acho tão engraçado que às vezes dá vontade da gente dizer assim, coisa meio louca, né, de falar assim, eu tenho uma saudade do céu. Ah, como é que tu pode ter saudade do céu se tu nunca teve no céu? Mas, cara, como eu queria poder ter essa oportunidade que Deus teve de vir aqui, de Cristo teve, né? Ele teve aqui como homem, sendo que ele que a palavra de Deus para nós, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Então, ele desceu do céu e voltou ao céu. Ele tem o conhecimento disso. E nós não. Mas eu tenho uma vontade, uma saudade grande de querer um dia poder viver a esperança. Isso que é a esperança, né? A minha esperança é um dia estar com o Mestre. Ele é a minha esperança. Ele é a minha fé. E é isso que eu convido vocês que essa semana nós possamos pensar dessa forma e entender o quão maravilhoso é servir a esse Deus. Quão maravilhoso é servir um Deus que abre mão de ser Deus para se tornar um servo e por amor a nós. Esse Deus é maravilhoso. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Quarta-feira nós estamos aqui novamente com o Salmo 119. Vai ser o versículo 58 agora, né? Versículo 58. Então vamos fazer uma oração e assim nós encerramos. Adriane, faz uma oração final para nós hoje. Deus, obrigado, Senhor, pelo fruto de hoje, discussão que nós possamos voltar para casa de segurança. Também a gente possa estar refletindo sobre isso, sobre essas coisas, buscando estar mais e mais perto do Ti, Deus, fazendo a tua vontade, em tudo quanto fizermos, Pai. Que nós possamos estar verdadeiramente com os corações ligados ao Senhor, para que possamos realmente ver a verdade. Porque quando a gente está na mentira, a gente não enxerga nada e acaba errando muito, Senhor. Então, por favor, que nós possamos estar em Ti verdadeiramente, Senhor. Não de forma que apenas as pessoas de fora vejam, mas que seja nos nossos corações. É isso que peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique na paz e que Deus abençoe.